Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Aleluia, pode se assentar em nome de Jesus. Eu sou o profeta Paulo Ricardo, um dos ministros dessa casa. Para a gente mais uma vez uma honra receber todos vocês, os visitantes também em especial, os que nos acompanham pela TV Rica. Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos. Quero fazer menção do nosso irmão amado Rogério, lá de Pinda, vereador de Pindamonhangaba. Deus abençoe sua vida, amém? Você pode aplaudir pela vida dele? Glória a Deus, estamos felizes em ver o Senhor nos fazendo avançar dia após dia. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor. De manhã estivemos aqui, foi muito gostoso, diferente. Quem estava aqui de manhã? Algumas pessoas. De manhã nós adoramos ao Senhor, cultuamos ao Senhor sem energia elétrica, né? Estávamos sem energia elétrica. Falta energia elétrica, mas não falta energia do Espírito, né? E foi muito bom. E o Senhor, tenho certeza que Ele vai continuar falando, vai continuar se manifestando. 2 Coríntios 4, 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vou repetir. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Estamos num mês específico, como todos os meses são para nós, né? São meses específicos. Deus sempre fala conosco a respeito das movimentações. Isso é característica da igreja dele, da igreja profética. Uma igreja profética ouve a Deus antes de fazer. E Deus sempre tem falado e nos dado direções. E esse mês nós estamos debaixo de uma direção específica. O mês na qual nós estamos nos movendo debaixo da graça ministerial do Mestre, né? Esse ministério tão importante junto aos 5 ministérios. Eu fico imaginando a vida de um profeta sem o Mestre. É terrível. O profeta, ele precisa do Mestre, como todos os outros ministérios, né? O pastor que ali vai cuidar das pessoas que chegam, o pastor precisa do Mestre, que vai trazer a revelação, o ensino, a construção. E esse mês é um mês onde nós estamos nos movendo debaixo dessa graça ministerial. E a direção que o Senhor nos deu é a revelação do sobrenatural. E vamos começar então do básico. Vamos falar o que basicamente falando é sobrenatural na nossa língua portuguesa. Na língua portuguesa, sobrenatural é o que ultrapassa o natural. É simples assim. Fora das leis naturais. O que é fora do comum, que não pode ser conhecido senão pela fé. Algo muito grande, algo muito intenso, algo extraordinário, sobre-humano. Isso é o sobrenatural, que você pode procurar no dicionário e você vai encontrar essas definições. Mas para a gente entender o sobrenatural, para a gente compreender isso que nós temos recebido do Senhor e temos vivido, nós precisamos entender 2 coisas importantes. Primeira coisa, existem leis naturais que regem essa terra, amém? Existem leis naturais que regem essa terra. Outra coisa importante que nós precisamos entender: existem leis espirituais que estão além dessa terra. Então eu vou repetir. Primeiro, existem leis naturais que regem essa terra. Segundo, existem leis espirituais que estão além dessa terra. Amém? De manhã estava bem escurinho, algumas pessoas dormiram, mas aí a gente mantém um ou outro acordado, tá bom? Eu vou pedir paciência para vocês, porque Deus é tão tremendo. Eu não sei se os meus companheiros ministros têm tido essa experiência de pregar nesse mês, mas parece que a mensagem vem com um peso de mestre, de conhecimento, de informações diferente. Para mim tem sido diferente. Então, para um profeta ministrar debaixo de uma unção de mestre é um desafio, é o Espírito Santo puro, né? Para poder conseguir focar nas informações e poder ser fiel àquilo que Deus nos entregou.
né? Nossa maior preocupação, eu creio, de todos os meus companheiros ministros aqui, é a preocupação de entregar o que Ele nos entregou, de passar aquilo que Ele nos deu, né? Aquilo que Ele falou, aquilo que Ele revelou. Amém? Então tenham paciência comigo, amém? Não vão embora antes do tempo, fiquem aí. Essas leis terrenas são de natureza terrena e são estudadas, mensuradas, estabelecidas, se é que eu posso dizer assim, pelos homens que chegaram através da ciência e dos estudos e descobriram algumas dessas leis e assim expressaram essas leis que regem essa terra, essas leis naturais. Mas as leis espirituais, elas só podem ser discernidas e experimentadas por uma mente espiritual. As leis da terra, as leis naturais são estudadas, mensuradas, estabelecidas pelos homens, pelo conhecimento, pelo estudo. Mas as leis espirituais, elas só podem ser discernidas, experimentadas por uma mente espiritual. Não é possível acessar aquilo que é sobrenatural se não for por uma mente espiritual. Em 1 Coríntios 2,13 diz, está escrito: as quais também falamos, não com palavras que sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém? Amém, gente? Não é possível acessarmos, discernirmos, experimentarmos aquilo que vem do Espírito, aquilo que é sobrenatural, se não for por uma mente espiritual. E glória a Deus que Paulo já bem disse, que nós temos a mente de Cristo. Já nos foi dado a condição, se é que eu posso dizer assim, já nos foi dado a capacidade de acessarmos o sobrenatural, através da mente de Cristo, que em nós está. A mente de Cristo, que através da pessoa do Espírito, nos foi concedido. Porque o primeiro Adão, ele era a alma vivente, mas o último foi feito Espírito vivificante, para habitar em nós. Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, e Ele se tornou Espírito vivificante, e hoje Ele habita dentro de você, Ele mora dentro de você, nós somos a habitação dEle. Mas então, o sobrenatural para nós é quando as leis naturais estudadas, estabelecidas pelo homem, são vencidas. É quando nós vemos de repente a ciência não conseguir explicar uma infecção que já havia tomado os rins de um homem, de repente começar a retroceder. Ou como um coágulo que foi formado na cabeça, no cérebro de uma criança, na qual nós oramos hoje, e do nada esse coágulo retroceder. Isso é sobrenatural. Na história da igreja, muito se foi visto de sobrenatural e até hoje se vê. De repente os seus olhos não presenciaram ainda alguém diante de você levantar de uma cadeira de roda, mas isso já aconteceu e ainda acontece na terra, pode estar acontecendo nesse exato momento em algum lugar do mundo. Na África, os missionários testificam o tempo todo de homens e mulheres que morrem como Lázaro e que ressuscitam. Então, se você quiser ver alguém ressuscitando ali morto e ressuscitar, vai lá na África,
Faz um tour missionário lá, você vai ver. Porque lá não tem tempo de você pegar e levar no médico, não tem tempo de ir lá comprar um remédio. Lá os missionários chegam de repente com uma mãe chorando, com uma criança no colo morta, e essa criança é apresentada: ora pelo meu filho. E aí o missionário vê, e ali a criança está sem vida. A única coisa que ele tem é uma oração. E parece pouco, mas não é. Na realidade é o tudo que ele tem, que nós temos. E aí uma oração ali faz uma criança viver. Isso acontece o tempo todo lá. O sobrenatural se manifesta o tempo todo na terra. Profeta, eu nunca vi o sobrenatural de Deus. Olhe do lado, olha aí para o lado, olhe para a pessoa que está sentada do seu lado, olha aqui para mim. Nós somos a expressão do sobrenatural, porque naturalmente falando, muitos de nós não estaríamos aqui hoje. Muitos de nós estaríamos numa outra condição, em um outro lugar, mas nós estamos aqui porque nós somos a expressão do sobrenatural. Você é a expressão do sobrenatural. Nós somos a expressão do sobrenatural. E quando essas leis são ultrapassadas, acontece. Pedro andando sobre as águas. Pedro andando sobre as águas, Eu estava dando uma lida ali para uma pessoa de peso médio conseguir se sustentar em cima da água. Essa pessoa precisa caminhar numa velocidade de 108 km por hora. Para uma pessoa, não sei o tamanho de Pedro, mas para uma pessoa de tamanho médio se sustentar em cima da água, ela precisa caminhar 108 km por hora. Nem aquele tal, deixa eu ver o nome aqui para eu não esquecer, o Usain Bolt, é isso? O velocista jamaicano, que foi considerado, não sei se ainda é, o homem mais rápido do mundo. Sabe quanto que ele corre? 37 quilômetros. Tadinho dele, Manda apostar uma corrida com Pedro. Será que Pedro correu tudo isso, Sei lá. Mas para uma pessoa ficar em cima da água é impossível. Mas está registrado na minha Bíblia e na sua Bíblia. Mateus 14, 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Eita, Pedro ousado, E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Está escrito aqui, irmãos. É uma comprovação histórica. A Bíblia, ela não é somente para nós a questão de uma comprovação espiritual, mas para quem não acredita na espiritualidade da Bíblia, acredita que a Bíblia é um livro histórico, comprovado. Um homem um dia andou sobre as águas. O sobrenatural. A terra, ela expressa essas leis visíveis, essas leis naturais, essas leis que nós podemos perceber através dos nossos sentidos. Só que existe as leis espirituais. Existe algo que é mais real do que o que a gente enxerga, irmãos. Jesus chega naquele ambiente de morte, onde Lázaro já estava fedendo, as suas irmãs ali vendo Lázaro morto, sentindo o cheiro da morte, e Jesus parece que entra ali como se estivesse num outro mundo. Ele entra com cheiro de morte, todo mundo viu, já estava sepultado, pedra fechada no túmulo, e ele entra como se ele estivesse num outro mundo, como se fosse um mundo tipo paralelo, tipo como é que é? Um Avengers, mundo quântico, tipo assim. Parece que Jesus estava em outro mundo ali. Todo mundo assim, nossa, está cheirando mal já, cara, por que Jesus demorou tanto? E ele chega lá todo assim: eu sou a ressurreição e a vida. Ele apenas dorme. Ele estava no outro mundo, ele estava os mais antigos, ele estava no Matrix. Para quem assistiu sabe que é bom, o filme é bom. Mas numa oração que Jesus se expressou, na oração do Pai Nosso, ele fala algo que sempre me indagou. Ele começa fazendo a oração e de repente ele solta assim, Mateus 6,10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí ele solta isso que sempre me pegou por dentro: assim na terra como no céu. Ele não fala assim que a terra
que a terra, que tudo que está na terra vá para o céu. Não, ele fala assim na terra como é no céu. Ele fala da expressão de um reino celestial se expressar nesse reino terreno. O reino de Deus é a expressão do sobrenatural. E um dia Jesus foi indagado sobre isso, sobre o reino. Perguntaram para ele, né? Ele foi interrogado pelos fariseus, Lucas 17:20, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Quando a gente fala de reino, a gente fala de cultura, a gente fala de leis, né? Se eu sair daqui do Brasil e ir para um outro país, eu vou para um outro reino, eu vou para um outro país, uma outra cultura, são outras leis. Se eu quiser fazer a mesma coisa que eu faço aqui em outro lugar, eu posso ser preso, porque eu posso transgredir leis, certo? Então quando se fala de reino, fala-se de cultura. O reino, cada reino tem a sua cultura própria. E essa cultura, esse reino expressa a cultura. O reino de Deus expressa uma cultura que é contra as leis terrenas, que é contrária. O reino de Deus traz a sua própria cultura, o seu próprio estilo de governo, a sua própria linguagem. Como igreja, irmãos, pode ser que eu e você, a gente não veja diante de nós um aleijado andar ou um cego ver, mas eu posso dizer isso com certeza, que você tem experimentado o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Nós temos experimentado o sobrenatural de Deus. Nós temos experimentado o sobrenatural de Deus na nossa vida. Quando a gente entende que esse reino, que Deus então se expressa, onde Ele expressa o sobrenatural dele, ele precisa ser estabelecido, nós entendemos então que nós estamos indo contra uma cultura. Eu vi um meme essa semana, né? E eu achei legal, achei interessante, uma piada, né? Foi compartilhado como uma piada, mas assim, de repente para quem compartilhou foi uma piada, mas para muitos de repente não é uma piada. Eu dei risada, achei interessante, mas o meme era uma imagem de um grupo de pessoas assim, escondidas atrás de uma parede, e ali do outro lado da parede, você estava escondido assim atrás da parede, e ali do outro lado da parede tinha uma porta. E aí eles estavam a primeira pessoa estava com uma varetinha assim, tentando abrir a porta, devagarzinho, e a porta estava escrito assim, 2021. É uma piada, mas para alguns não, para alguns é uma realidade. Para alguns 2021 está sendo um motivo de medo, de insegurança. Para muitos 2021 está sendo, sabe, uma coisa que está aumentando a ansiedade cada dia. Para muitos 2021, já com algumas más notícias que estão sendo lançadas por aí, está sendo já um terror. Para muitos esse meme, essa piadinha, essa brincadeira, o pessoalzinho tentando ali com medo de abrir a porta de 2021, para muitos é um terror já. Só que deixa eu te dizer uma coisa, nós vivemos contra a cultura, e viver o sobrenatural de Deus faz a gente caminhar de uma forma diferente. Então quanto muitos, ou alguns, né, estão com medo de 2021, nós estamos criando expectativas daquilo que Deus vai fazer no ano que vem, daquilo que Ele vai construir através de nós no ano que vem, porque nós vivemos uma contracultura. Entra nessa expectativa com a gente como igreja. 2021 não é motivo de medo, 2021 é motivo de expectativa no Espírito. Depois de um ano como a gente passou, o que Deus vai fazer em 2021? Porque Ele já fez muita coisa em 2020, irmãos. Você está aqui hoje porque Ele operou o sobrenatural de Deus na sua vida, porque Ele fez. Ele nunca disse que nós não teríamos aflições,
Mas Ele disse: eu venci, e vocês também podem vencer. Nós estamos posicionados contra uma cultura. E quando nós falamos desse reino, nós estamos falando sim do sobrenatural de Deus, que se contrapõe a esse sistema que tem uma cultura contra o sobrenatural. Deixa eu te dar uma notícia: o inimigo das nossas almas, ele quer que você seja um perito nas coisas naturais. Ele quer que você seja um PhD nas coisas dessa terra. Calma que eu vou explicar, senão tem muita gente que vai distorcer isso. Ele quer que você seja uma pessoa que saiba tudo sobre o natural das coisas, que você seja aquele que as pessoas falam: esse cara é o cara. Sabe por quê? Porque Ele quer que você se apoie nisso. Ele quer que você viva a sua vida apoiado naquilo que é palpável, naquilo que é mensurável, naquilo que é natural, nas leis naturais dessa terra, porque Ele consegue te influenciar e te limitar. Quem? Vamos lá, vamos pegar os maiores acionistas da Bolsa de Valores no final de 2019, ou no finalzinho. Será que eles imaginavam o que ia acontecer em 2020? Será que toda a sua capacidade natural de ver as coisas foi capaz de salvar algumas empresas? Quando nós nos tornamos peritos no natural e esquecemos que existem leis que estão além dessa terra, e que existe algo que é paralelo a tudo isso, que é mais real do que aonde você toca a sua mão. Se a gente se esquece disso, irmãos, a gente passa a ser pessoas influenciadas somente por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos e por aquilo que nós percebemos com os nossos sentidos. Nós seremos como Marta e Maria diante do túmulo, vendo mortes, cheirando morte. Agora, se você entender que o sobrenatural de Deus está dentro de você, você entra nos lugares de morte, e mesmo com o cheiro ruim da morte, você sabe que existe vida. Você sabe que existe vida. Sabe, eu faço uma pergunta para vocês, né? O que de fato é verdade? Porque verdade para você é só aquilo que você pode ver? O que de fato é verdade? Verdade é aquilo somente que você consegue perceber? Só aquilo que você vê é verdade? Eu vou ler um texto para você, deixar você intrigado. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Hebreus 11, 3 está escrito, diz assim: pela fé entendemos que foi o universo, repita comigo, universo, foi formado pela palavra de Deus, de maneira, presta atenção agora, de maneira que o visível veio a existir daquilo que não é visível, daquilo que não se pode ver. Eu não sei se isso te intriga, mas a mim, que sou meio louco, meio doido, né, da cabeça, então se tudo que eu vejo, todo o universo criado, veio a existir de algo que já, do invisível, que já existia, volto eu lá para os filmes, né? Volto eu para o universo quântico de Avengers, volto eu para o Matrix, né? Para quem assistiu, né? Tudo que ele via não era de fato a verdade, existia algo. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, você sorri, mas isso é mais real do que aquilo que você está vendo aqui. O sobrenatural de Deus é mais real do que o natural que você toca. O sobrenatural de Deus é mais real daquilo que você vê. Só que existe um sistema, existe uma mentira. Eu costumo dizer que o problema, sabe qual foi o problema? O problema foi uma mentira bem contada lá no Éden. Uma mentira bem contada no Éden, que gerou toda essa falta de luz na mente dos seres humanos. Uma mentira bem contada. Em 2 Coríntios, Paulo escreve, ele diz assim:
4:4, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os olhos. Não está escrito os olhos. O qual o Deus deste século cegou o entendimento, para que não se resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século, Ele não cegou os olhos, Ele cegou o entendimento. Então a mentira de que tudo na nossa vida só decorre no âmbito natural das coisas, está na mente. A mentira de que você olhar e tratar tudo que você vivencia, todas as circunstâncias, todas as situações que você passa, a mentira de tratar tudo isso de uma maneira somente natural, ela está na mente, no entendimento, e é uma mentira, é uma estrutura de mentira. Essa mentira está na mente dos homens, e só tem um propósito: de impedir que a luz de Cristo resplandeça. Porque quando nós falamos de luz na Bíblia, nós estamos falando de conhecimento, e quando fala de trevas, estamos falando de desconhecimento. Cegar o entendimento é colocar trevas aonde deveria haver luz, para que nós possamos enxergar além do que os nossos olhos enxergam. Vocês estão aí ainda? Amém? Está calor hoje. Irmãos, eu tenho 39 anos, sei que não parece, mas eu tenho 39 anos, e sempre fui crente. Vou usar esse termo, né? Sempre fui crente, nunca fui de outra religião, sempre fui crente. E eu passei a minha vida inteira ouvindo algo. Eu passei a vida inteira ouvindo de que o mundo, a humanidade está cada vez pior, de que a cada ano que passa, a cada geração que se inicia, o mundo está cada vez pior, as coisas estão piorando. Aí um dado momento da minha vida eu decidi estudar teologia. Fui lá, me matriculei numa escola teológica. Eu nunca cheguei a fazer uma faculdade, nível de bacharelado, mas eu estudei em algumas escolas, onde você tinha o básico, médio e avançado em teologia. Eu fiz umas 3. E aí eu comecei a estudar. Eu tinha uma sede, uma fome de conhecer as Escrituras. E eu me deparei com uma teologia baseada, fundamentada numa escatologia escapista. E eu vou explicar o que é isso. Eu me deparei com uma teologia que apresenta para os seus alunos, para aqueles que estudavam a teologia, sabe o que? Que o mundo é cada vez pior, e que o mundo vai piorar cada vez mais, e que isso faz parte do plano. Sabe a impressão que eu tinha quando eu estudava? E eu acho que porque eu já era profeta, não sabia, né? Eu ficava indignado com algumas coisas. Eu às vezes questionava alguns professores, porque a impressão que eu tinha que quanto mais eu estudava teologia, mais estudava ali os temas das grades, e aí entrava, eu via que existia uma base por trás de toda a teologia, que era uma escatologia escapista. Que o mundo está piorando, o mundo está cada vez pior, vai ficar pior. E aí a minha indagação era: então isso significa que a igreja está fracassando? Então isso significa que o papel da igreja, a qual Deus estabeleceu na terra, está sendo falha? De geração em geração, de tempo em tempo, o mundo, a humanidade está piorando, está ficando cada vez mais um lixo. A igreja está fracassando. E eu entrava em paranoia, e eu entrava em crise, irmãos. Eu entrava em crise, porque eu pensava assim: peraí, mas eu vou dar um versículo para vocês hoje, tá? Mas eu pensava assim: caramba, mas se isso está acontecendo de fato, aquilo que nós chamamos de grande comissão de Jesus na Bíblia, você estuda isso ali nas doutrinas e tudo mais, você vai ver a grande comissão, Mateus 28, a grande comissão, Jesus comissionando os seus,
Ele chega diante dos seus, olha a grande comissão, e ele diz, Jesus dizendo, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Repita comigo, todo o poder. E um detalhe importante, repita comigo, no céu e na terra. Jesus começa a grande comissão, pastor Eliana, dizendo aos seus assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele continua e diz, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Jesus diz que todo o poder foi dado para ele, no céu e na terra, e ele comissiona os seus e fala, vocês vão batizar, vocês vão pregar, vocês vão ensinar todas as nações da terra. Isso aqui é um texto só que eu quero compartilhar, que me indagava. Eu falei, peraí, mas isso não está acontecendo então? A humanidade está cada vez indo de mal a pior. Jesus que recebeu toda a autoridade do céu e da terra, porque irmãos, deixa eu te dar uma notícia, a igreja do Senhor é o corpo de Cristo, amém? Vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso, não sabem? Que a igreja é o corpo de Cristo? Quem é o corpo da igreja? Quem é a cabeça da igreja? Hein, gente? Vocês estão dormindo, né? Quem é a cabeça da igreja? Cristo. Para quem sabe o mínimo, né? Como eu, sei lá, de corpo humano, sabe que o corpo só expressa os estímulos que vêm da cabeça. Não é assim? Não é assim? Não é assim, gente? Se a igreja está fracassando na terra, porque a teologia apresenta um mundo que está piorando. Você pode conversar com qualquer bacharel em teologia, ele vai dizer isso para você, o mundo está cada vez pior e vai piorar. Isso significa que o corpo, a igreja do Senhor está fracassando. E se o corpo está fracassando, isso significa que sua cabeça também. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, Deus não fracassa. Deixa eu dizer uma coisa para você, uma vez eu preguei uma mensagem com esse tema, repita comigo, Deus não tem plano B. Tem gente que acha, tem gente que pensa mais ou menos assim, ó, vai vendo, vou fazer um teatrinho aqui, Deus lá, cria todas as coisas no Éden, põe o homem lá, e está tudo maravilhoso, ele vem lá conversar com o homem, de repente, o homem peca, aí Deus, não acredito, não deu certo. Imagina, né? Deus preocupado. Aí isso dá impressão para alguns que pregam aí que Deus está com pressa. Já viu gente pregando que Deus está com pressa? Já viu? Quem já viu alguém pregando que Deus está com pressa? Só está com pressa quem está atrasado. Deus não está com pressa. Ele não está atrasado. Ele está perfeitamente no tempo certo. Aí imagina Deus chegando, não acredito, deu errado, Adão comeu, e agora? O que eu falhei? Peraí, deixa eu dar um jeito, vamos fazer o seguinte aqui. Ai Deus preocupado, falhou? Vou escrever uma coisa diferente, como é que eu faço? E agora? Eu já sei, tem muita gente que vê Deus assim. Deixa eu te dar uma notícia, Deus não falha. O que nós estamos vivendo não é um plano B, continua sendo o seu plano original, o seu propósito eterno. Deus não falha e nunca falhará, porque Ele é Deus, tudo está debaixo do seu controle, Ele não falha, Ele não tem plano B, o plano eterno dele nunca vai falhar. Mas a igreja, que é o seu corpo, o corpo de Cristo, está fracassando, porque a humanidade está cada vez pior. E sabe qual é a visão que conclui isso? Sabe como, estudando a teologia e os demais temas, conclui esse pensamento de que a humanidade está indo de mal a pior, cada vez pior e vai piorar mais? Sabe qual que é a conclusão disso?
Isso se chama escatologia escapista. A igreja vai fracassar, o mundo vai piorar, e aí o Senhor Jesus vai tirar ela do mundo, porque fracassou, não teve jeito, mais um plano que deu errado. Puxa vida. Deixa eu dizer uma coisa: Deus nunca vai tirar o instrumento principal e o único de transformação da terra, porque a igreja é a expressão do sobrenatural aqui na terra. Agora eu vou pedir para vocês bastante paciência comigo, porque eu vou apresentar aqui uns dados que eu sempre criei assim, sabe? Sempre fui doido. Eu lembro que nas rodas teológicas que a gente às vezes sentava para discutir alguns temas, eu era taxado como herege, porque eu não concordava com algumas coisas, eu ficava ali questionando e tal. E eu sempre enxerguei diferente. Eu sempre falei, não é possível isso não vai acontecer, não vai. E aí, um tempo atrás o apóstolo Hélio compartilhou com a gente uma mensagem, né? Um trecho, são acho que 16 minutos, de uma mensagem de um pregador dessa geração, um cara estudioso, culto. Ele apresenta alguns dados muito interessantes e eu tive o trabalho de colocá-los aqui para mostrar para vocês. Ele fez um estudo baseado em um psicólogo linguístico chamado Steven Pinker. Esse psicólogo Steven Pinker, ele não é professor de teologia, ele não é nada relacionado à religião, ele é um cientista. Ele é professor de Harvard. Ele foi em 2004, olha esse cara, ele é um cientista, ele foi em 2004 considerado, nomeado uma das 100 pessoas mais influentes pela revista Time. Então, não estou falando aqui de tema de escola teológica, estou falando de um cientista. E esse pregador teve o cuidado de fazer o levantamento de algumas coisas que esse cara escreveu. Coisas essas interessantes que o Espírito Santo me impulsionou a colocar aqui nessa mensagem. Então tenha paciência que eu vou ler algumas coisas, amém? Vocês estão aí? Vocês vão ter paciência comigo? Esse professor escreveu vários livros. Ele escreveu um livro chamado Instinto da Linguagem. Escreveu um livro chamado Como a Mente Funciona. Tem um livro que ele escreveu chamado Os Anjos Bons da Nossa Natureza. São livros desse Steven Pinker. E ele traz dados numéricos, né? Não é achômetro, não é eu acho que tá, não, é dados que expressam um progresso na humanidade. E eu vou ler para vocês rapidamente. Ele diz um negócio interessante. Eu vou começar com um negócio que ele diz aqui, ó. Ele diz assim: se você que hoje tem um celular, uma televisão e tem um vaso sanitário com descarga, você vive melhor do que um rei vivia 100 anos atrás. Um rei vivia 100 anos atrás. Mas ele começa a pontuar algumas coisas interessantes, né? Pode ser que depois disso você continue acreditando que a Terra está piorando, mas vamos lá. Ele fez algumas comparações de 30 anos atrás. Ele comparou uns dados aqui, ó. No passado, há 30 anos atrás, a taxa de homicídio dos norte-americanos era de 8,5% para 100 mil. E a taxa de pobreza era de 12%. Aí o estudo que ele fez em meados de 2017, 2018, ele levantou e ele descobriu que essa taxa de homicídio, que era de 8,5 para 100 mil, caiu para 3,5. E que a taxa de pobreza, que era 12%, caiu para 7%. Então assim, isso já mostra, houve uma melhora, né? Ele coloca também, ó, que há 30 anos atrás haviam 23 guerras, 85 ditaduras, e havia 37% da população mundial em extrema pobreza. Há 30 anos atrás, 23 guerras, 85 ditaduras e 37% da população mundial em extrema pobreza.
Quando ele fez o estudo, em meados de 2017, 2018, ele descobriu que nesse período de 2007, 2018, haviam 12 guerras, 60 ditaduras e somente 10% da população mundial em extrema pobreza. Mais dados de Pinker. Há 250 anos atrás, nos países mais ricos, guarde isso, nos países mais ricos, há 250 anos atrás, 1/3 das crianças não conseguiam viver até mais do que 5 anos de idade. Nos países mais ricos, 1/3 das crianças, aproximadamente 33%, morriam, não conseguiam passar dos 5 anos. Depois que ele fez esse levantamento, ele descobriu, na época do seu estudo, que essa porcentagem, só nos países pobres, hoje naquela época, caiu para 6%. De 33%, caiu para 6% a taxa de mortalidade dessas crianças nos países mais pobres. Vocês estão entendendo? Vocês estão aí ainda? Posso ler mais algumas coisas, vocês se importam? Há 200 anos atrás, 90% da população mundial vivia em extrema pobreza. Hoje, menos de 10% dessas pessoas vivem assim. Durante muito tempo atrás, a paz era só um período pequeno entre as guerras. Haviam muitas guerras. Hoje, as guerras são mais raras e são menos mortais do que há 30, 50 anos atrás. A democracia, ele coloca aqui, a democracia sofreu sim retrocessos em alguns países, mas no estudo que ele fez, ele descobriu que o mundo nunca foi tão democrático como na última década. Ou seja, 2/3 da população mundial vive em democracia. 2/3 da população mundial. No século passado, havia estatísticas, de pessoas morrerem atropeladas, e essas estatísticas, elas caíram drasticamente, Hoje, na época que ele fez o estudo, uma pessoa morrer de acidente de carro diminuiu 96%. De uma pessoa ser atropelada, caiu para 88%. De uma pessoa morrer de queda de avião, 99%. De uma pessoa morrer no seu trabalho, essa aí é da minha área, segurança no trabalho. Uma pessoa morrer no trabalho, caiu 95%. Graças aos profissionais de segurança do trabalho, cristãos, homens de Deus. Morrer em um desastre natural, gente, caiu 89%. Tem um dado interessante aqui também. Antes do século 17, só 15% dos europeus sabiam ler e escrever. Eu vou ler de novo. No século 17, somente 15% dos europeus sabiam ler e escrever. A Europa era ignorante. E olha para você ver, a Europa e os Estados Unidos atingiram a alfabetização em meados do século 20. Em meados do século 20, a Europa e os Estados Unidos atingiram a alfabetização. E o resto do mundo está quase lá. Hoje, mais de 90% da população mundial com menos de 25 anos sabe ler e escrever. Eu estou terminando com os dados aqui. No século XIX, os ocidentais trabalhavam mais de 60 horas semanais. Olha, mais de 60 horas semanais. Hoje, trabalham menos de 40 horas. Graças à distribuição de eletricidade, de água, de avanços na tecnologia, aparelhos domésticos, as pessoas, elas trabalhavam com serviços domésticos 60 horas por semana. Hoje isso caiu para 15 horas semanais. Graças a todos os equipamentos, energia elétrica, água. Em 86% dos países do mundo, a felicidade aumentou na última década. As coisas realmente estão melhorando. Isso não é só um pregador louco dizendo isso. Existe algo mensurável. O mundo não está cada vez pior. O mundo está sendo transformado.
E quando eu leio isso, irmãos, a primeira vez que eu assisti esse vídeo eu fiquei emocionado. Sabe por quê? Porque é o que eu acredito. Sabe por que o mundo está melhorando? Sabe por que todos esses avanços? Pega o seu dedo de profeta aí e faz assim, ó. Por causa da igreja. Porque a igreja na terra está produzindo transformação. Porque é o único instrumento de transformação, da manifestação do sobrenatural, de geração em geração em geração, é a igreja do Senhor, sim. E todo esse avanço da humanidade, ele é demonstrado para nós todos os dias nos noticiários da televisão, né? É ou não? Não, né? Não é, sabe por quê? Porque existe um sistema, existe uma cultura, existe um sistema. Quando Paulo escreveu a Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, quando ele solta aquelas palavras que todos nós conhecemos: e não vos conformeis com este século, ou com este mundo. Lá no original grego, sabe o que ele estava dizendo? Não tomem forma desse esquema. A palavra no grego lá, esquematizo, esquema. Não tomem forma desse esquema. Que esquema é esse, profeta Paulo? Um esquema de desesperança, um esquema que fala para você que cada vez está pior, que você tem que ter menos filho, porque botar filho no mundo é loucura. Um esquema que oprime, um esquema que entra dentro da sua casa através dos noticiários, que não apresenta um avanço, um crescimento, a melhoria, não, que fala de tragédias e coisas terríveis. Mas eu não sei o que é pior do que os noticiários da televisão, ou do que os ambientes de formação de ministros, aonde se prega uma teologia fracassada, aonde se prega uma escatologia de escape. Tudo está indo mal mesmo, vamos ficar aqui, a nossa esperança é um dia ser levado. Não! A nossa esperança não é um dia ser levado. A nossa esperança, como diz as Escrituras, a nossa esperança é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória, o sobrenatural em nós. Existe um sistema que todo tempo, a gente passou um ano difícil, né? Tá acabando, tá, gente? Tá acabando 2020. Um ano difícil, né? E aí, pandemia, tal. Deixa eu te dar um dado aqui. No século 20, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas. E isso com uma população menor da qual nós temos hoje. Eu não estou menosprezando o que aconteceu, as pessoas que morreram, não, irmãos. Eu não estou menosprezando, eu estou dizendo uma coisa: a gente já passou por coisa pior. A humanidade já passou por coisa pior. Nada comparado, né? 50 milhões a gripe espanhola matou. A Segunda Guerra Mundial, 60 milhões. O comunismo marxista, mais de 100 milhões. A humanidade passou por terríveis tsunamis, furacões, terremotos, incêndios, inundações, coisas terríveis, pragas e pragas e pragas. E nesse mesmo período, a mortalidade infantil caiu 90%, a mortalidade materna caiu 99%. A humanidade está melhorando, o mundo está sendo transformado. E o motivo dessa transformação se chama Igreja do Senhor. A qualidade de vida aumentou no último século. Isso estudos de Pinker ainda, eu estou nos estudos dele. A qualidade de vida aumentou no último século mais do que em qualquer outro momento da história. Você faz parte dessa geração. Imagina o que os nossos filhos vão ver. Ai, meu Deus, por isso que eu queria fazer até mais filhos, fazer meu quarto já, o quinto. Imagina o que os filhos dos nossos filhos vão ver. Imagina o que os filhos dos filhos dos nossos filhos vão ver. Eles vão ver uma geração sendo curada, uma geração sendo restaurada. O sobrenatural
sobrenatural de Deus. 50 anos atrás as mulheres não tinham voz, e hoje as mulheres estão tomando seus lugares de honra no Senhor. Não estou falando de feminismo, estou falando da mulher sendo levada pelo Senhor a lugares de honra, porque em Cristo não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher. Há 50 anos atrás, negros estavam em escravidão, mas hoje não mais. E eu creio num país de igualdade, sim, não um país preconceituoso. O mundo está melhorando. Existe algo mensurável. Não é uma, isso aqui não é uma tese, não é não é algo teológico. Isso aqui são dados científicos. As coisas estão melhorando. Sabe, irmãos, nós não vamos ser tirados da terra. Sabe por quê? Porque em Romanos 8,19 está escrito assim, ó: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que nós temos aquilo que a criação aguarda ser revelado, e nós sabemos o que é: o Cristo vivo, o Cristo ressurreto. Em Romanos 12:2 eu já falei aqui: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 5,17: se pela ofensa de um só reinou a morte, muito mais, repita comigo, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Repita isso comigo: reinarão em vida, por meio de só um, Jesus Cristo nosso Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como? Agora eu vou perguntar. Como, ouvindo de um sistema de que tudo está pior, como uma teologia que fala para nós que não tem jeito, vai piorar mesmo, como que nós como igreja podemos ter projeto para o futuro? Eu acho que alguns entram aqui nessa casa pela primeira vez e vê o apóstolo Hélio falando de projeto para quantos anos esse dia falou? Para 98, né? 80, né? O apóstolo Hélio lá, com o olhinho fechadinho dele: nós temos projetos para 80 anos. Acho que tem gente que fala assim: nossa, mas sabe por quê? Porque a mente dele está liberta desse sistema. Como que uma igreja que só vê a perspectiva de um mundo cada vez pior vai ter projeto para 80 anos, irmãos? Como que uma igreja assim, Tiagão, como vai ter projeto para transformar a terra? Sendo que nos seminários de teologia a gente aprende que não tem como, que o nosso destino é sermos resgatados. Como que uma igreja dessa, que uma igreja irresponsável, e é triste isso, porque isso é uma cultura impregnada, isso é uma religiosidade entranhada no meio. Como que uma igreja assim consegue ter esperança do futuro? Sabe o que acontece? Cada evento novo, cada evento novo de catástrofe, de praga, de colapso social, cada evento novo que aparece, tem aqueles que deliram, falam assim: ai, ó, mais uma peste vindo, olha, mais uma coisa acontecendo, está chegando o fim dos últimos dias. Os escapistas podem pegar até o versículo que eu li aqui, mas Jesus disse que Ele vai estar conosco até a consumação do mundo. A palavra consumação é o fim do mundo. Não, a palavra consumação no seu original é: o mundo será aperfeiçoado. Como que nós vamos ser relevantes, hein, Maico? Como que nós vamos ser uma igreja relevante em todos os meios, sendo que a gente não tem projeto para o futuro? Eu vou encerrar falando um pouco daquela conversa que Jesus teve com Pedro. Jesus, após ouvir a revelação vinda da boca de Pedro,
ao qual ele mesmo disse: não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito do meu Pai. Ele disse também: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E sabe o que Jesus disse para Pedro? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você acha que a igreja do Senhor na face da terra o inferno vai prevalecer? Não, as portas do inferno não vão prevalecer. Quando a gente entende isso, irmãos, nós entendemos que nós somos o sobrenatural aqui nessa terra. A sua vida é o sobrenatural. Profeta, eu nunca vi um aleijado andar na minha frente. A sua vida é a expressão do sobrenatural, porque você anda sobrenatural. Você, quando você está diante de uma circunstância que você não pode, que você não consegue, uma circunstância impossível, é que nem Nárnia, né? Você vai lá e entra no guarda-roupa. Você entra no guarda-roupa e aí você entra no outro mundo, Nárnia. Eu não me movo só por esse mundo. Eu me movo num mundo sobrenatural, onde as leis são diferentes, aonde o cego volta a enxergar, aonde o aleijado anda, aonde uma pessoa que tinha tudo para ser fracassada na vida, hoje é pai de filhos, pai de família. Uma terra onde uma mulher estéril cientificamente não pode ter filhos e hoje é mãe de 3. Esse é o que a gente vive. Esse é o sobrenatural. E esse é o sobrenatural aqui para os homens. Nós somos essa expressão do sobrenatural. Porque às vezes a gente até erra um pouquinho quando a gente fala assim: o sobrenatural de Deus. Na realidade tudo isso é natural para Ele, né? Não é verdade? Tudo isso é natural para Ele. O que é natural para Deus? Eternidade. Quando Pedro perguntou para Jesus: eu posso ir até você? Se isso não fosse natural para Jesus, Jesus ia estar coçando a cabeça assim: mas Pedro, peraí, cara, como é que você quer vir aqui andando, cara? Peraí, você precisa andar 108 km por hora para você poder andar sobre as águas. Jesus estaria coçando a cabeça ali, pensando nas leis naturais. Mas quando Pedro falou: Jesus, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir andando até o Senhor, Jesus não pensou, ele falou: Pedro, vem, porque isso aí é natural para mim, pode vir, Pedro. E Pedro já saiu andando em cima das águas. É natural para Ele. O milagre que para nós é milagre é natural para Ele. Mas deixa eu te contar uma história. Um dia Ele fez algo sobrenatural dele. Um dia Ele transcendeu a sua natureza divina. Um dia, uma vez, uma única. Está registrado em Filipenses 2,6. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, seu natural, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo e tornando a semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Esse foi o dia que houve o sobrenatural de Deus. Um Deus que era Deus na eternidade se tornou carne. Esse é o sobrenatural. O que a gente vive aqui hoje é a expressão do sobrenatural aqui na terra, das leis terrenas. Mas o sobrenatural de Deus se chama Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Ele é o sobrenatural de Deus. Ele foi o sobrenatural de Deus, e sempre será. Mas nós estamos sendo chamados por Ele, para expressarmos aqui na terra o sobrenatural, expressarmos esse reino, essa cultura contra a cultura. Amém? Amém. E aí alguns textos da Bíblia vão fazer sentido para você. Eu vou finalizar com esse último texto. Esse texto tem que fazer sentido para você hoje. A partir de hoje esse texto tem que fazer sentido na sua vida. Efésios 4,13 diz assim: até que todos, repita comigo, todos, cheguemos à unidade da fé. E quando fala todos, não é só nós, essa geração, fala todas as gerações, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Esse texto é real. Os 5 ministérios trabalham para isso.
Vai chegar um dia, eu estava conversando lá em casa com meus filhos, falei, filhos, na mesa, a gente se alimentando, comendo ali, a gente conversando sobre isso. Eu, o Lucas, a Letícia, a Cíntia. Eu falei, vai chegar uma geração que eu não sei quando que é essa geração. Pode ser que eu não esteja lá nessa geração, mas vai chegar uma geração que todos que nascerem vão nascer numa geração purificada, transformada, na unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, na plena estatura da medida do varão perfeito. Por quê? Sabe por quê? Porque o mundo está melhorando, porque o mundo está sendo transformado. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua paciência comigo. Não é uma palavra comum, não é uma palavra igual, mas eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus por nós como igreja do Senhor. Nós somos chamados para transformar a terra. Eu nunca criei tanto nisso. Eu já acreditava muito, mas eu nunca criei tanto, e cada vez eu acredito mais. Eu cuido e trato e comunico a vida dos meus filhos com essa perspectiva. Eu olho, eu ministro a palavra com essa perspectiva. Eu faço tudo que eu faço, pastor Eliana, para o Senhor com essa perspectiva. O mundo está sendo transformado, o mundo está melhorando, e nós somos a resposta. Nós somos a manifestação do sobrenatural de Deus. Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos por essa noite. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos revelado dia após dia. Cada palavra, cada direcionamento, Senhor, cada direção específica que o Senhor tem nos dado. Senhor, muito obrigado, Pai. Um mês onde o Senhor nos ordenou, nos direcionou a falarmos o sobrenatural, a nos movermos, Senhor, debaixo dessa graça de mestre, Senhor, para poder fundamentar, para poder trazer fundamentos no Senhor, para poder avançarmos, ó Pai, no entendimento, no crescimento e na manifestação da Tua vontade, do Teu querer. Pai, nós agradecemos pelo Teu Espírito que em nós habita e todos os dias nos ministra, nos revela coisas novas, ó Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, que essa palavra venha, Senhor, a ficar gravada, Senhor, na tábua do coração. Senhor, que nós possamos, ó Deus, a cada dia crescermos em estatura de Cristo, Senhor, e avançarmos no Teu propósito eterno. Senhor, obrigado por nos fazer participantes do Teu propósito. E eu sei que é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos move e o Senhor que nos direciona, Pai. Te adoramos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe sua vida. É uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.